Olá concurseira, tudo bem com vocês? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco do IASE para juntos concluirmos, né, o estudo do Estatuto dos Servidores de Divinópolis, beleza? Para você que não é inscrito, ó, e está chegando aqui agora, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações, curta o nosso conteúdo. Também, dentro do possível, te convido a compartilhar o nosso conteúdo para nos ajudar no crescimento do canal. Lembrando que aqui no canal a gente traz o estudo da lei orgânica, ou do estatuto, também da lei orgânica e de outras leis municipais que você poderá acompanhar nas playlists e também aqui na descrição do canal a gente deixa as informações lá, beleza? Então, para nós concluirmos aí, tá, o Estatuto dos Servidores, nós vamos falar um pouquinho do processo administrativo, tá? Tá no capítulo 2 aí do Estatuto, né? O capítulo 2 dessa parte que a gente fala sobre o processo. Pessoal, o processo administrativo, né, conhecido como PAD, tá bom? Ele é instaurado após uma instauração prévia de coleta de informações que nós chamamos de sindicância, tá? Toda vez que o servidor ele cometeu uma infração que ela está sujeita a uma punição mais grave, ok? Ele deverá passar por um processo administrativo. Isso se na sindicância houverem provas, tá? Existirem provas que vão corroborar para o início de um processo administrativo, tá bom? Esse processo administrativo, ele poderá resultar em demissão, tá? Como penalidade e em outras penalidades, tá? Vamos dar uma olhada aí no início, no artigo 206, e eu vou explicando, falando mais um pouquinho com vocês. Olha lá o artigo 206, diz que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa, facultada assistência jurídica de sua entidade de classe. É isso aí, pessoal, tá? Se a autoridade que tiver ciência da irregularidade não tomar, não apurar, tá? É o que a gente chama de prevaricação. Essa autoridade está prevaricando. Então, ela acaba ficando obrigada, tá, a promover a apuração dessa irregularidade a partir do momento que ela tiver ciência do que aconteceu. Beleza? O artigo 208 fala sobre a sindicância, tá? A sindicância, como eu falei, pessoal, é aquele momento antes da instauração do processo propriamente dito. Então, da sindicância, o que pode resultar? O arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e a instauração do processo disciplinar. Tá vendo? Então, para que seja instaurado o processo disciplinar, o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, deverá ter a sindicância. O artigo 208. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias ou demissão, extinção de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Beleza? Tá? Então, da sindicância, nós temos os resultados: o arquivamento, a aplicação de penalidade, advertência ou suspensão de até 30 dias e a própria instauração do processo disciplinar. Já do processo disciplinar, nós poderemos ter aí, ó, suspensão por mais de 30 dias ou demissão, extinção de aposentadoria ou disponibilidade e ainda a destituição do cargo em comissão. Ok? Vamos falar um pouquinho, propriamente dito, do processo disciplinar. Tá? Artigo 211 diz que o processo disciplinar
é um instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo de que se encontra investido. Tá? Então, aí, o processo disciplinar é infração que ele praticou no exercício ou relação imediata, que é aquela que é secundária. Tá? Alguma coisa causou, beleza? Um ato que deve ser o servidor responsabilizado. Não foi diretamente, beleza? Mas ele tem que estar, lógico, no exercício das atribuições do cargo. O artigo 212, diz que o processo disciplinar será conduzido por comissão composta de, no mínimo, 3 servidores, e esses servidores deverão ser o quê, pessoal? Estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará entre eles o seu presidente. Beleza? Então, a comissão, tá? 3 servidores estáveis. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário um servidor designado pelo presidente, podendo a designação cair em um dos membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito o cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. É lógico, senão aí geraria conflito de interesses. O artigo 214 vai falar das fases do processo disciplinar. Tá? Então, como que se desenvolve o processo disciplinar? Primeiro, a instauração com a publicação do ato, que constituirá a comissão. Depois vem o inquérito administrativo, que compreende instruções, defesa e relatório, o julgamento e, por fim, a publicidade dos atos. Beleza? Incluindo aqui, é lógico, a punição que foi imputada ao servidor. Artigo 215. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato, que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, beleza. Para a conclusão do processo, eu tenho primeiro prazo de 60 dias. Tá? Mas poderá haver a prorrogação por igual período, se for necessário, quando as circunstâncias o exigirem. Bora dar uma olhada no inquérito, tá? Que é uma das fases do processo. Artigo 216. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, sempre, tá? Com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Tá? Então, tem que ser algo, provas, enfim, recursos que são lícitos, admitidos em direito. Artigo 217. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, beleza? Como peça informativa da instrução. Exatamente, porque na sindicância ele vai coletar várias informações. E esses autos servirão como peça informativa. Artigo 219. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Beleza? Artigo 224. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Certo? Que aqui, nesse caso aqui, é lógico, dentro do que ele praticar, beleza? Vai ter que ter especificação dos fatos e do que aconteceu. Até porque, para que essas provas ou aquilo que ele cometeu seja ligado diretamente ao servidor, beleza? Porque senão não tem como objetivar a culpa do servidor. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita
no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo da repartição. O artigo 225, o indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Tá? Isso aqui é importante. Se ele não comunicar, como que ele será encontrado? Artigo 229. Processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Beleza? Então, quem julga o processo disciplinar é a autoridade que determina a instauração do processo. Correto? Do julgamento. Artigo 230. No prazo de 60 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora, tá? Quem é a autoridade julgadora que determinou a instauração, proferirá a sua decisão. Então, prazo aí, ó, para decisão de 60 dias, a partir do momento que a autoridade recebe o processo. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, isso será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Beleza? Porque nós vimos alguns casos, tá? Nós vimos lá as autoridades que têm competência, por exemplo, para demissão. Lembram disso? Nós vimos o prefeito, vimos aí o chefe da autarquia. Tá? Então, se exceder, aí vai ser levado para a autoridade competente para decidir. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciário e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Tá legal? Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades que tratam o inciso 1º do artigo 204. Exatamente o que eu falei aqui em cima. Tá? Porque as autoridades do 204 é exatamente o prefeito, tá? O presidente da Câmara, e tem lá também o chefe de autarquia, das empresas, tá legal? Então, eles que são competentes para essas penas, né? Mais graves, vamos dizer assim, quando a gente fala de julgamento, beleza? Artigo 232. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Tá? Porque se o vício for insanável, realmente vai ter que anular o processo, beleza? Aí ele vai e ordena lá a constituição de outra comissão para que instaure um novo processo. Parágrafo 1º. Julgamento fora do prazo legal não implica a nulidade do processo. Sabe por que eles botam isso aqui? Porque dificilmente julga no prazo, né, pessoal? Demora um pouquinho. Artigo 233. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor, até para que fique lá nas anotações dele, ok? Para que não seja, se for extinta a punibilidade porque prescreveu, tá? Ele não vai poder, após isso aí, ser punido pelo processo que dentro do tempo lá caducou pela prescrição, correto? Então, isso tem que constar no registro do servidor. Artigo 235. O servidor que responde a processo disciplinar só pode, isso aqui é importante, tá? Pra caramba, só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicado. Por quê, pessoal? Se ele pede para sair, tá? Se ele pede a exoneração aí, de repente, ele, dentro de um processo, ele pode se livrar do processo, tá bom? Então, ele só pode pedir para ser exonerado após a conclusão desse processo. Isso aí pode ser uma malandragem do servidor para se livrar do processo. Também, é lógico, o
aposentado voluntariamente após a conclusão do processo também. Subseção 4, da revisão do processo. Artigo 237, o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. A pedido aqui do servidor, de ofício aqui, a pedido, aí seria pela administração, quando se aduzirem fatos novos, tá? Então aqui, ó, ele poderá ser revisto a qualquer tempo, não é por qualquer motivo, preste atenção nisso. É quando aparecerem aí fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, tá bom? Ou a inadequação da penalidade aplicada. Às vezes a penalidade ela é muito grave, foi aplicada muito grave, e há uma revisão, tá? Para que se diminua a pena, tá? Como exemplo aí. Então, essa revisão aqui do processo, que fala de a qualquer tempo, nesses casos aí, tá? Quando fatos novos aparecerem, circunstâncias suscetíveis justifica a inocência do punido ou inadequação da pena. Bom, parágrafo 1º, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º, no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador, tá? Pelo responsável do servidor. Artigo 238. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente, ou seja, trazer os fatos novos cabe ao requerente. Tá? Provar a inocência cabe ao requerente. Tá? O ônus da prova é isso aí, a responsabilidade pela prova, correto? Artigo 239. A simples alegação de injustiça de penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados do processo originário. Tá? Preste atenção nisso, porque eu cansei de falar isso lá em cima. Para que seja revisto a qualquer tempo, não é por qualquer motivo. Artigo 242. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 244. O julgamento revisional caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Cuidado com isso aqui também, tá bom? Então, quem aplicou a penalidade vai julgar o revisional aí. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 60 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências, tá? A busca de novas provas. Artigo 245. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, estabelecendo-se todos os direitos e bondades do servidor, exceto em relação à destituição de cargo e comissão, que será convertida em exoneração. Então, guarda essa exceção aí. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da ou de pena. Então, vamos lá. Vamos supor que ele entrou para reduzir a pena, mas apareceu lá que, na verdade, a pena aplicada foi bem leve. Não pode, da revisão, voltar atrás e aplicar a pena mais pesada. Disposições finais. Vamos dar uma olhada aí no artigo 246. Consideram-se dependentes do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento individual. Isso aqui é legal porque existem alguns benefícios que são estendidos aí aos dependentes, então não são só, aí no caso de cônjuge e filho, mas também aqueles que são de responsabilidade do servidor e ele colocou no assentamento dele, ele informou, beleza? Artigo 251. É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício em cargo público. Disposições transitórias. Os servidores terão seus empregos transformados em cargos e serão imediatamente efetivados a partir da homologação do resultado do concurso público a que forem submetidos. Tá? Aqui ele está falando disso aqui. Ó. Os servidores estáveis beneficiados pelo artigo 19 do Ato de Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1938
e não concursados serão enquadrados em quadro suplementar até que sejam aprovados no concurso público para fins de efetivação. O que acontece aqui? Quem estava no setor público 5 anos antes da promulgação da, da Constituição Federal, tá? Automaticamente houve um entendimento, como não se exigia concurso, que a partir daquele momento eles deveriam se tornar estáveis, tá bom? Então é por isso que ele traz isso daqui. Vamos lá. Constituição 1988, beleza? Quem entrou lá em 1983, 83, 84, 85, 86, 87. Foram 5 anos antes da promulgação. Então, aí, nesse caso aí, eles já são considerados estáveis, tá bom? Parágrafo 2º. Extinto o contrato de trabalho com a transferência do servidor do regime seletista para o estatutário, em decorrência desta lei, o município emitirá no prazo de 12 dias documento autorizativo para movimentação do FGTS, tá? Isso daí por quê? Como que acontece, pessoal? Quando você, eu já expliquei, você está na iniciativa privada, tá? Ou então eles aí que houve essa transformação, tá? Vamos por esse lado aí, houve essa transformação. Eles eram seletistas, beleza? A partir do momento que ele é absolvido pelo município, ele passa a ser estatutário, ele passa a seguir o que nós estamos estudando, o Estatuto do Servidor. Então, dá baixa lá na carteira de trabalho como seletista e o município aí vai autorizar a movimentação do FGTS, é algo simples, tá? Não tem muito mistério nisso aí, mas fica ligado que você vai ser regido pelo Estatuto, não vai ter mais nada a ver com o CLT. Artigo 255. Para os servidores vinculados ao órgão federal de Seguridade Social, o município complementará os benefícios concedidos por aquele sistema até o limite definido neste estatuto, tá? Bom, fechamos aí nosso curso, tá? Fechamos aí as nossas aulas, foram 4 módulos. E agora eu vou deixar a questão aí na tela, você vai dar pausa, vai responder, nós já voltamos com o gabarito. Voltamos aí. A opção na tela, a questão na tela diz o seguinte: marque a alternativa correta segundo o Estatuto dos Servidores de Divinópolis. Então, bora para a primeira aí. Letra A. Da sindicância poderá resultar, dentre outros, o arquivamento do processo. E, galera, ó, isso aí já é o nosso gabarito, né? Porque está correto, ele pede a alternativa correta. Olha lá, ó, com base no artigo 208, uma das um dos resultados da sindicância é exatamente o arquivamento do processo. Então, aqui procede, está corretinha a letra A. Vamos seguir e ver a letra B. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade imediatamente superior ao servidor para julgamento. Caramba, ele aqui fez uma salada, né? E nós vimos que não é. Vem comigo aqui, ó. Artigo 229 diz que o processo disciplinar com relatório da comissão será remetido a quem, pessoal? A autoridade que determinou a instauração para o julgamento. Ele aqui diz que será remetido à autoridade imediatamente superior ao servidor. Isso aqui engana, não engana? Engana, mas você já está avisado, ligado e você não vai errar uma questão desse tipo se cair, tá bom? Então, ó, a letra B também está equivocada, porque ele bota remetido à autoridade imediatamente superior, e não é. É aqui mandou instaurar o processo. Letra C, fica facultado ao indiciado que mudar de residência, comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Negativo. Não fica facultado, não, tá? Incorreta essa opção, olha lá, artigo 225, tá? Então, o indiciado que muda de residência, o que acontece com ele? Ele é obrigado, ele fica obrigado a comunicar o novo endereço. Não fica facultado a ele, ele não tem direito de escolher se vai comunicar ou não, ele é obrigado a fazê-lo. Então, letra C também incorreta. A questão boa, né, pessoal? Letra D. A partir do recebimento do processo disciplinar, a autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para proferir a decisão. Não, pessoal, 60 dias, artigo 230. Ele quis pegar a gente aqui no tempo.
Boa questão, hein, pessoal? Bem conceitual aí, legal, gostei. Bom, pessoal, ó, então o nosso gabarito aí ficou sendo a letra A, que é a opção correta. Desde já eu quero te agradecer novamente por você ter estado aqui com a gente, tá? Lei Orgânica a gente também está terminando para você estudar aí e se preparar para a sua prova. Te agradeço muito. Dá uma olhada lá na nossa descrição, que tem audiobook, tem outras coisas legais lá, tá? E se prepare bem, que você vai alcançar o seu objetivo, legal? Bom, aqui um forte abraço do professor Gabriel Velasco, do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero, tá? Nos vemos em breve aí. Sucesso para você. Te aguardo novamente aqui, tá bom? Vai lá na descrição, dá uma olhada lá, tem rede social, tem um monte de coisa boa. Deixa o joinha aí para nos ajudar. E até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau. Fui.